mas graças a Deus que nos dá vitória em Cristo Jesus. Livro de Efésios, capítulo 4, versículo 17, nós vamos ler até o versículo 25. Atos dos Apóstolos, capítulo 17, capítulo 4, versículo 17 até o versículo 25. As características, melhor irmão, eu falei Atos. Efésios, capítulo 4, versículo 17 ao 25. Amém? Olhando aqui num tema e olhando ao lado aqui a correção do texto. Característica que todo cristão verdadeiro deve ter diante da igreja do Senhor Jesus. É o nosso tema. As características que todo cristão verdadeiro deve ter diante da igreja do Senhor Jesus. Nós preparamos aqui 21 textos, mas se for possível nós vamos caminhando para chegarmos pelo menos em algum deles com alegria. Amém? E digo isto e testifico no Senhor, para que não andeis mais como anda também aos outros gentios, na vaidade da sua mente, entenebrecido no entendimento, separado da vida de Deus pela ignorância que há neles, pela dureza dos seus corações, as quais, havendo perdido todo o sentimento, se entregar a desilusões, para com avidez contaminar toda a impureza. Mas vós não aprendeste assim em Cristo, se é que tendes ouvido e nele foste ensinado, como esta é a verdade em Jesus, que quanto ao trato passado, despojai do velho homem, que se corrompe pelas concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito de vossa mente, e vos revestir de um novo homem, que é segundo Deus, criado em verdade, justiça e em santidade. Por isso deixai a mentira e falai a verdade, cada um com seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Amém? Podeis tomar assento, que Deus o abençoe, em Cristo Jesus. Amados irmãos, sermos crente não está muito fácil. Parece, ao olhar assim um para o outro, a gente se acha tão fácil ser crente, parece que é tão bom ser crente. É verdade, isto baseado num projeto de salvação, mas o crente passa muitas provações, o crente sofre muito com as tribulações, e é preciso muitas das vezes, meus irmãos, nós estarmos atentos para com a palavra de Deus, buscando nela a renovação do nosso entendimento. É fácil quando nós usamos a palavra dizer sou crente. O difícil é os nossos atos corresponder com a palavra que nós dizemos. A nossa conduta, o nosso comportamento. Nós vivemos aí um mundo cheio de tantas as provações, e principalmente agora a igreja está se preparando para ser perseguida dias após dias, porque quando a igreja pensa que tem um governo que está do lado dela defendendo, isso é só para aumentar a perseguição da igreja. Igreja envolvida com política sofre ainda muito mais do que fora da política. Agora, todo contra as situações que comparecer entre a membresia, reflete de uma forma geral. Às vezes a pessoa se torna apenas um membro, mas diante da mídia ele vira pastor. E tantos problemas que começam a ser revelados faciosamente para prejudicar o crescimento da igreja na terra. Mas é bom lembrar, irmãos, que quanto mais a igreja é perseguida, mais ela cresce, mais ela desenvolve,
Quanto mais Roma matava os cristãos, mais cristão foi aumentando na face da terra. Agora, é preciso que a igreja entenda, ela vai ser perseguida. O irmão, a irmã, um membro, precisa entender que a qualquer momento você pode estar passando por uma luta, por uma tribulação, porque a igreja também está com os pés sobre a terra. Ela está com os pés caminhando sobre a terra. Em nenhum momento você vai encontrar Jesus livrando a igreja das leis. Em todo momento ele é a favor da lei. Então a igreja está sujeita a passar por grandes privacidades. Agora, bem recente, nós vimos aí, se eu não me engano, o país dos outros orientais, enforcando um pastor, porque ele não quis renunciar à verdade. Ele continuou evangelizando e condenando a prática do pecado. Isto levou ele a morrer enforcado. Os pastores estão na mira das leis, das autoridades. E não pensa você que é o mundo que vai entregar o pastor, é a própria igreja. É os próprios irmãos que se revoltam. Porque nós lutamos para defender a palavra de Deus. E quando falamos a palavra de Deus, ela fere o crente. Ela fere o crente que está passando por problema, ela fere o crente que está passando por dificuldade. E aí ele revolta contra a igreja. A vontade dele é que a igreja deixasse ele daquele jeito, deixasse ele naquele mesmo sistema. Leva os membros, às vezes, a filmar os cultos, leva os membros, às vezes, na justiça contra a igreja. E o que fazer, meus irmãos? Foi assim com o apóstolo Pedro. Quantas vezes Pedro foi ao Sinédrio? Quantas vezes o apóstolo Paulo foi ao Sinédrio? Quantas vezes esteve até a ponto de ser morto a pedrada? O pastor acabou de morrer degolado lá, enforcado. O que fazermos? Vamos covardear? Vamos esconder? Vamos fugir da presença de Deus? Porque os nossos próprios irmãos se rebeliam contra nós e querem nos levar diante dos magistrados, das autoridades. É preciso que a igreja esteja atento a isto, porque o diabo está dando a volta por cima, ele afetando a cabeça da igreja. Ele pensa que com isso ele vai ter vitória. Foi assim que ele fez nos dias de Jesus Cristo. Quando pensaram que mataram Jesus na cruz do Calvário, pastores, foi aí que o sangue de Cristo espalhou sobre a terra. Foi aí que o evangelho cresceu. Ainda que o judeu sofre amargamente até os dias de hoje, mas as características de um cristão verdadeiro devem ser demonstradas na sua própria vida. E é disso que nós queremos falar hoje. Quantos crentes revoltados com a sua igreja? Quantos crentes revoltados com o ministério? Revoltados com as lideranças, irmãos? Revoltado, eu não vou na igreja mais não. Eu não vou na igreja. Será que essas pessoas não estão entendendo que é o diabo que está colocando esta mensagem no coração para enfraquecer a sua fé, para enfraquecer o seu ministério, e que isto vai levar ele para o inferno? Porque nenhum homem permanece nesse lugar se não for segundo a vontade de Deus. Então nós temos que ter esse cuidado, amada igreja, para que amanhã nós não venhamos sofrer as consequências dos atos, daquilo que falamos. Como o pastor disse, ele postou algo ali sobre o Face, eu postei algo também, sobre a vida de uma irmã nossa que está sofrendo amargamente. Muitas das vezes, irmão, nós precisamos ter muito cuidado. Tiago diz que a nossa língua, ela é uma fagulha, e a gente precisa ter cuidado. Às vezes nós falamos coisas que não devemos, mas que o diabo anota,
e ele vai ficar te observando por resto da sua vida. O dia que você vacilar, ele te pega, ele te joga na laçada. Essa irmã disse: olha, esse profeta é do diabo, essa profecia não vai me pegar não, eu estou coberto. Tome cuidado, irmão, enquanto você estiver no mundo, você está sujeito ao maligno. Nós temos que ter muito cuidado. Às vezes o próprio diabo facilita a riqueza para nós enriquecer, facilita a política para nós ganhar, facilita a nossa forma de vida para ficar bem, para nós distanciar da presença de Deus. E nós, às vezes, sem nenhuma intenção de estar fazendo algo errado, vamos caminhando como a ovelha para o matador. Quando nós assustamos, o inimigo já ratou o nosso pescoço, e aí fica difícil para nós voltarmos atrás. Então nós temos que ter cuidado. Digo isto e testifico no Senhor, que não andei mais como anda também aos outros gentios, na verdade ou na mentira. Quantas pessoas, irmãos, que é titulado como crente, às vezes você está em algum lugar, e a pessoa chega para você dizendo que é crente, te sauda com a paz do Senhor. Camarada caminhou em mim, pastor, com a mão assim que ele não acertava nem o meu rumo, tanto embriagado, dizendo: pastor, paz do Senhor, tão embriagado que ele estava. Eu disse que essa paz tenha misericórdia de ti. Eu respondi que esta paz tenha misericórdia de ti. Quantas pessoas, meu irmão, que está achando só porque levantou a mão e disse: olha, eu aceitei Jesus e agora eu sou crente, já está garantido a sua salvação. Ele esqueceu da consumação do texto: aquele que permanecer até o fim será salvo. Não é no meio do caminho a salvação. Então nós precisamos ter uma boa conduta como cristão, porque o inimigo está fechando o circo contra a igreja. E se a própria igreja não reunir para o círculo de oração, para o jejum, para a prosperidade da própria igreja, agora o inimigo vai colocar divisões. É marido contra a esposa, esposa contra o marido, o filho contra a mãe contra o filho, o pai contra o filho, é o filho contra o pai, é o reino contra reino, nação contra nação, porque está escrito na Bíblia e ela tem que cumprir. E nós precisamos ter esse entendimento. É por isso que o Senhor disse: olha, tem que permanecer até o fim. Vai vir ventaval de todo lado, seu barco precisa estar firme, as velas precisam estar sustentadas, os ventos vêm. Agora, como eu posso vencer? O pastor disse que se nós não estivermos na escola dominical ou na terça-feira aprendendo na palavra de Deus, olha, irmão, é difícil nós chegarmos lá. É muito difícil, porque Jesus disse: eu sou o caminho, o meu caminho está escrito aqui na Bíblia. Está escrito, o mapa da salvação está aqui na Bíblia. E a gente fala a Bíblia na escola dominical, no culto de terça-feira, e nos outros cultos a gente prega a palavra de Deus, mas o ensino é terça e domingo. Esse é o ensino, esse é o caminho do céu. Olha a quantidade de irmãos que têm sede de salvação, são poucos, tirando aqueles que por motivo justo de trabalho, escola, que às vezes até tem desejo de estar aqui, mas não pode. Muitos preferem ficar em casa de folga, em vez de estar preocupando em saber qual é a curva que vem agora no caminho da salvação, qual é o semáforo que vem agora no caminho da salvação, o que está acontecendo. Vamos caminhar. Procura saber quais são as características de um cristão verdadeiro. Quais são as características de um cristão? Como eu posso saber se esse irmão que está do meu lado, se essa irmã está do meu lado, ela é um cristão verdadeiro? Vamos ver a resposta do apóstolo Pedro, segundo a Pedro, capítulo 3, versículo 18. Vamos ver o que o apóstolo Pedro mostra como cristão verdadeiro. Segundo a Pedro 3, 18. Antes,
Crescei na graça e conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja dada a glória, assim agora como no dia da eternidade. Amém. Amém. Antes de eu comentar, o pastor Valmir Júnior está dando discipulado para os irmãos que vão descer as águas. Se alguém for descer as águas e quer ter discipulado, ele vai estar aguardando você ali fora para ir à sala, né? Nós teremos o batismo na quadrimestral, então esteja já consciente para você estar indo aprender. Nós já temos, parece que a forma de 5 ou mais candidatos que vão descer as águas para a glória do nome do Senhor. Nenhuma quadrimestral nós ficamos sem batismo, graças a Deus. Antes, pastor Edilson, eu me incomodo aqui biblicamente que a palavra está dizendo: antes crescei na graça e no conhecimento. O que é isto, igreja? Antes de você sair falando coisas que você não sabe, antes de você começar a pregar um evangelho que você não conhece, você precisa do crescimento da palavra de Deus. Você não pode sair por aí falando que entende, se você não compreende. Irmão, você sabia que tem 50% de crente que não entrega o dízimo, porque ele não entende, ele não compreende. Ele precisa de crescimento. E aonde buscar? Na Bíblia. Ela é a regra da palavra de Deus. Então nós vimos aqui, Pedro dizendo: antes precisa crescer na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Não podemos exercer uma função na igreja sem esse crescimento. O que leva muitas das vezes as pessoas a enfraquecer a sua fé é por causa da precipitação, ou às vezes a necessidade de nós fazermos obreiros, auxiliares, diáconos, sem crescimento espiritual. Aí ele começa os multinhos, as rebeliões, ele começa a ficar revoltado, acha que ele já está mandando, acha que ele já tem autoridade. Por isso Pedro disse: olha, você vai conhecer o cristão quando ele conhecer a palavra de Deus. Quando ele tiver conhecimento da palavra de Deus, aí você já começa a levantar ele ministerialmente. Mas enquanto ele estiver ignorando uma parte da igreja, ignorando o dízimo, ignorando a ceia, ignorando o testemunho, ignorando o paletó, ignorando a gravata, ele não está qualificado para o crescimento. Às vezes até eu queria levar o obreiro a crescimento, mas quando eu olho ele, em vez de subir, ele está descendo, eu acho pior deixar ele lá embaixo mesmo. Ele não quer crescer na graça e no conhecimento, ele quer permanecer embaixo. E Pedro disse: observa ele, a atitude dele, ou dela, se está caminhando para o crescimento, ou se está diminuindo o seu ministério, para que depois você cresça ele. Porque quando crescer, diz assim o resto do versículo: a ele seja a glória, assim como agora, como nos dias anteriores, a eternidade até o fim. Amém. Aí ele já está pronto. Ministério não desmancha, consagração não desfaz. É a pessoa que perde, é a pessoa que foge. Pastor não tira ministério de ninguém. Quem tira é o pecado, é o desmanzelo, é o desinteresse. Pastor não. Se você não exerce a palavra de Deus, se não assume a responsabilidade da palavra de Deus, não tem como você poder exercer a outra função. Então ele está dizendo que antes crescei na graça e no conhecimento. Se nós temos que crescer, irmão, nós temos que aprender. Você entra numa empresa e ela tem as regras, e ela vai ditar as regras para você: olha, aqui tem que ser assim, dessa maneira, desse jeito, porque a empresa paga salário, a gente obedece, mas como a salvação é de graça, a gente faz do nosso jeito, não tem que pagar nada, não tem multa, não tem suspensão, mas a pessoa esquece que ele mesmo está desqualificando o seu ministério, a sua chamada, a sua função,
Um dia eu disse: irmã, vem cantar um hino. Eu disse: pastor, nem trago CD mais para a igreja. Olha, irmão, você está desqualificando você mesmo. Você está perdendo a oportunidade. Você não poderia fazer isto. É a sua ferramenta de trabalho. Se demorar 10 anos eu receber uma oportunidade, o dia que eu receber, ela vai valer a pena. Ela vai valer a pena. Esse dia eu quero engrandecer e exaltar o nome do Senhor Jesus Cristo. Eu fiquei feliz com a irmã Iraci falando do hino da harpa cristã. Não tem coisa mais gostosa de que cantar os hinos da harpa cristã. Os outros hinos são bons, edifica também, mas o hino da harpa, ele nos criou, ele nos estrutura. São mensagens, irmão, de exortação, de edificação, de elevo espiritual, de pessoas que passaram, que suportaram, que sofreram. O irmão subiu ao púlpito e disse: olha, a gente está com vontade de subir no púlpito da igreja e escutar uma palavra boa que não fosse doutrina. Eu também estou, irmão. Eu também estou com vontade. Mas deixa eu perguntar uma coisa à igreja. Porventura, você vai à escola é só para fazer gazarra? É só para ficar à vontade? A igreja tem os dias de lazer, tem os dias de festa, tem os dias de culto normais. Mas o culto de ensino é ensino. É de ensino. Eu não posso aqui fazer um cântico, só de cântico, um louvorzão, só de bater palma, só de dança, e dizer que é um culto de ensino. Eu não aprendi assim. Eu aceitei Jesus em 1970, em dezembro, e nunca desviei, nem fui excluído da igreja, procurando crescer na graça e no conhecimento. E os cultos de ensino, era ensino da palavra de Deus. Então não tem jeito de você chegar aqui e dizer: tá bom assim mesmo, irmão, vamos desse jeito mesmo. Se Jesus vier, quem quiser ir que vai, se não quiser fica aí mesmo. Eu seria justo, eu iria ficar junto com vocês. Eu iria ficar aqui com aqueles que também não querem a doutrina. Até porque a salvação não é para todos. São muitos chamados, mas são poucos os escolhidos. São poucos os escolhidos. Ou vocês acham que Pedro era criticado, Paulo era criticado porque ele era bonzinho? Porque ele segurava a palavra de Deus firme, porque defendia o nome de Jesus. Quando ele foi chamado diante do Sinédrio, porque Deus curaram através deles o paralítico, afrontaram a ele, chamaram de indoto, inadequado, levaram diante da justiça. Disse: se você estiver pensando que vai parar a nossa boca por causa disso, não vai não. Nós já vai sair daqui e continuar fazendo a mesma obra. Vou continuar pregando do mesmo jeito. E a igreja é assim. A missão de um pastor é essa, de continuar pregando a palavra de Deus, anunciando a verdade da palavra de Deus. Porque é para isto que nós estamos aqui. A igreja nos salaria para isto, para ensinar o caminho da salvação. Agora há pastor que não preocupa com isto. Chega aqui e fala: Duna, Catuna, não sei, irmão, vai dar a palavra hoje. Aí o irmão sobe aqui todo despreparado, e lê um salmo, e conta uma história para a igreja, inventa outra história, e fala que aconteceu, e os irmãos batem palma, mas ele ficou só com a história. E quando chegar a hora da verdade, e quando chegar o momento da verdade, segundo Abraham Haas, ele fala que um certo homem muito rico mandou fazer um cofre para guardar os seus bens, e colocou o segredo. E ele tinha um filho único, mas o filho era tão abastado que tinha de tudo. E o pai disse: olha, filho, você precisa saber o segredo do cofre de cor. Você precisa. Ele disse: não, pai, preocupa não, o senhor estando sabendo, tá bom, eu preciso de dinheiro. O senhor pegando para mim, tá bom. Mas chegou um dia, que ainda jovem, aquele pai morreu, e tudo que tinha estava trancado naquele cofre. Se eu explodir, o dinheiro queima. Como que eu faço?
chegou um momento que ele ficou pobre, e sabendo que tudo que ele tinha estava no cofre. Quantos crentes aqui na igreja que está pobre, irmão, e sabendo que tudo que você tem, que você necessita, está dentro da palavra de Deus. Tudo que você precisa está dentro da palavra de Deus. Mas você não conhece o segredo da oração, você não conhece o segredo do jejum, você não conhece o segredo da libertação, você não conhece o segredo da prosperidade, você não conhece o segredo da vida eterna, e aí você começa a sofrer fome espiritual, e começa a julgar: por que o meu pai não deixou escrito numa parede ou num lugar? Porque todo mundo sabia, só você que não sabia. Você tem uma Bíblia que ensina tudo o que você deve fazer, e muitas das vezes você não tem tempo para lê-lo. Está tão preocupado com tantas coisas desse mundo, com tantos afazeres do mundo, que não tem tempo para ler a palavra de Deus. 1 João capítulo 2, versículo 6. Portanto, se você quer mesmo ser um cristão verdadeiro, precisa estudar a vida do Senhor Jesus Cristo, conhecer a vida dele, para que você saiba como deve ser um cristão. Nós temos que conhecer Cristo como o autor da nossa salvação, da nossa fé. 1 João 2:6. Aqui, aquele que afirma que permanece nele, deve andar com ele, como ele andou. Amém? Aquele que diz, na minha linguagem, que está nele, também deve andar como ele andou. Como que você diz que serve a Deus e não quer fazer o que ele faz? Que obedece a Deus e não quer fazer o que ele faz? É muito simples, né, irmão Ricardo? Eu estava sentado junto com os irmãos, e chegou 2 crentes, eu aguardando para cortar o cabelo, cada um de uma igreja, e chega um cidadão e senta no meio dos 2 crentes, e eu já estava na cadeira do barbeiro, e o embriagado pergunta a ele: eu estou vendo vocês falar de Jesus aí, qual que é a sua igreja? Eu não vou dizer, mas ele disse. Perguntou o outro, ele disse também a igreja dele. Aí ele disse: você não é dessa igreja não. Por que não? Porque eu conheço gente dessa igreja, e você não está andando com os crentes dessa igreja aí não. Você pode ser de qualquer outra, mas dessa aí não. E sabe qual era, irmão? A Assembleia de Deus. Você pode ser de qualquer outra, mas dessa aí não, porque os crentes de lá não fazem isso aí não. Existe um provérbio que diz: me conte com quem tu anda, e eu direi quem tu és. A Bíblia já diz assim: anda na minha presença e ser perfeito. Como é que eu posso, irmãos, andar por aí dizendo que sou servo de Jesus, mas eu faço aquilo que Jesus não fazia? Aquilo que os apóstolos não ensinavam, aquilo que a igreja não ensina? Eu ando me embriagando, eu ando me prostituindo, eu não paro no meu casamento, eu não sossego nem com a minha esposa, nem com o marido, eu ando fazendo tudo que o mundo oferece, e aí eu saio por aí dizendo que eu tenho uma igreja, que eu tenho uma religião, que eu pertenço à igreja tal, e até tenho uma carteirinha. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Falar de religião é muito fácil, mas se você quer ser um cristão verdadeiro, você precisa andar na palavra de Deus. Então disse Jesus aos judeus que nele creram: se vós permanecer em mim, e as minhas palavras verdadeiramente sois meus discípulos, se vós permanecer em mim, e as minhas palavras em vós, verdadeiramente sereis meus discípulos. A palavra de Deus está permanecendo em você? Ou você é daquele evangelho que qualquer coisinha você racha a aroeira, xinga,
Ou você é um evangelho que qualquer coisinha, Deus não está me vendo, Deus não está fazendo nada para mim? Que tipo é o evangelho que você está vivendo? Que tipo é o cristianismo que você está vivendo? Sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Se é meu discípulo, faça o que eu peço, o que eu mando, o que eu ordeno, diz o Senhor. Porque fábulas, mensagens mentirosas e enganosas, a gente escuta todo dia, toda hora, todo momento. João 13:35 está bem claro. Nisto todo homem conhecerão que sois meus discípulos, se tiveres amor uns aos outros. Primeira prática de demonstração. Se tiver amor uns aos outros, conhecereis que sois meus discípulos. A primeira parte da vida cristã é amar. É amar, irmão. Nós não podemos servir um Deus se nós não amarmos uns aos outros. Se nós não amamos os irmãos aqui que estamos juntos, como nós vamos viver eternamente em amor em Cristo? Nessa escola dominical, nosso professor nos ensinou muito sobre o amor. Falou basicamente sobre este amor, o amor de irmão, o amor de esposa, o amor para com Deus. Tem muita gente confundindo isso aí. A palavra falar amar é só 3 letras. Aumenta mais um aí. Mas viver o amor é demonstrar, é demonstração, é respeito, é honrar, é dignificar. São 2 coisas, irmãos, que o cristão verdadeiro precisa: obediência a Cristo e amor para com o próximo. Essas 2 marcas espirituais precisam fazer presença na vida do cristão. Primeiro, a obediência a Cristo, e depois demonstrar o amor uns aos outros, amar ao próximo. Senão o nosso evangelho, a nossa mensagem é mentirosa. Não somos um cristão verdadeiro se não demonstrarmos essas 2 qualidades. Somos cristão falso. É preciso, às vezes, a minha mãezinha dizia assim: meu filho, tem momento que precisa a gente engolir um gato para salvar o queijo. Eu não entendi esse negócio. Engolir um gato para salvar um queijo. Isso quer dizer que as palavras têm que descer arranhando, rasgando, para você não prejudicar ninguém. Às vezes você tem que engolir cada coisa, irmão. Cada coisa. Você tem que aguentar cada coisa por amor a Cristo. Aí você olha e diz: Senhor, será que vale a pena? Ele disse: se você permanecer e der conta de vencer, vale. Fica firme, vale a pena. Resistir o diabo e ele fugirá de vós. Continuamos a palavra de Deus. Evangelho de João 14, versículo 21. O verdadeiro cristão obedece à palavra de Deus com prazer, não é obrigado. Não é obrigado, precisa você estar obrigando, é com prazer. Evangelho de João 14, verso 21. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. Aquele que me ama será amado de meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei a ele. Que maravilha, irmãos. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda. Porque, irmão, às vezes a gente até recebe, pastor, os mandamentos, mas eu tenho guardado no meu coração, eu tenho guardado para viver eles. Eu tenho guardado para viver os mandamentos. Porque é muito fácil a gente ouvir.
O difícil é praticar. É isto? Eu estava vendo um comentário de uma pessoa, que uma moça trabalhava num caixa de um supermercado, não sei quem me mandou essa mensagem, achei interessante, que ela aprendeu tanto trabalhar com o computador, calculadora, que a pessoa deu R$20 para ela fazer um troco, e a conta deu alguns centavos a mais, e a pessoa, além dos R$20, deu também as moedas para poder pegar R$5 de volta. E a moça que chega e falou assim: olha, desculpa aí, mas eu vou chamar a gerente, eu não sei fazer o troco. Eu só sei fazer o que o computador manda. Se eu digitar que ele mandar, tudo bem, mas eu não tenho um troco, eu vou chamar a gerente, tem que a gerente me orientar. E chamou a gerente e disse: digita aí. Eu falei: já digitei. Mas ela deu as moedinhas aqui, o que eu volto para ela? Não sei, talvez você já viu isso aí também na internet, está aí. As pessoas estão tão equivocadas na tecnologia. Se a mamãe me dá um doce na hora de merendar, eu acabo comendo 3. Como eu sei multiplicar? Você sabe fazer isso, irmão? Tem pessoa que não sabe. É só dividir o doce em 3 pedaços, hein? Divide e você come 3. Não, mas o doce é um só, está aí, mas o poder de cortar ele é seu. O poder de cortar é seu. Irmão, trabalha lá na bomba de gasolina, olha, deu 95,50 centavos. Eu vou te entregar aqui R$6,50. Eu não sei fazer o troco. O que eu volto agora? Como é que eu volto? Habituado com a calculadora. O que quer dizer isso, pastor? Que tem crente, irmão, que só escuta mensagem na igreja. Se for para ele pegar a Bíblia na mão, pastor, e ler o Evangelho de João, ele não sabe aonde está o Evangelho de João. Ele não sabe aonde está o São Mateus. Ele não sabe onde está o Deuteronômio. Ele não sabe o livro de Números. Eu só escuto na igreja. Se eu perguntasse: irmão, o livro de Naum está no Novo ou no Velho Testamento? Será que todo mundo sabia? Será que sabe, irmão? O mesmo sistema da mocinha do caixa. Eu só sei escutar o que a máquina fala. Mas se eu tiver com a letra na mão, eu não sei. Você precisa conhecer a Bíblia, irmãos. Você precisa conhecer a Bíblia. Senão nós vamos ter que ler no livro de Êxodo. Amém? Para que nós entendamos a palavra de Deus. O cristão verdadeiro ama a Deus e tem prazer e alegria em obedecer a palavra na Bíblia Sagrada. Lê para mim Salmo 119, verso 140, no Novo Testamento, né, irmãos? Não é não? Ué? Eu achei que era. Então vamos ver na Bíblia. Salmo 119, versículo 140. Livra-me, ó Senhor, do homem mau, guarda-me do homem violento. Salmo 119, verso 140. Isto. A tua palavra. A tua promessa foi plenamente comprovada, e por isso teu servo a ama. Amém, irmãos? Alguns dizem: a tua palavra é muito pura, e por isso o teu servo a ama. Promessa e palavra é a mesma. A sua também diz assim. O teu servo ama. Não é pecado amar a Bíblia, irmão, porque ela é a palavra de Deus. A tua palavra, para mim, é um amor principal. Olha, irmão, às vezes, muitas das vezes eu já fui chamado de enjoado. Porque às vezes a gente entra no carro e põe a Bíblia do lado assim, do passageiro. Aí a esposa abre a porta, fala: opa, peraí, minha Bíblia. Eu falei: vai ser enjoado, hein? Vou pegar. Eu falei: não, mas deixa eu tirar primeiro.
Eu amo a palavra de Deus. Eu tenho mais ou menos umas 150 Bíblias, cada uma de uma versão diferente. Tudo no meu, assim, ó, guardadinho, arrumadinho. Às vezes eu coloco 10 Bíblias, 5 Bíblias e vou fazendo pesquisa, vou analisando, né? Edições Paulina, tradução Mundo Novo, que é o Novo Jeová, né? Ave Maria, é tanta tradução, irmão, linguagem de hoje, né? É Rafa, e vem aí tantas outras linguagens, e nós vamos lá, Thompson, e vem mais, e escatologia bíblica, e vamos lá, e a gente ama a palavra de Deus, ama. O maior presente que sempre eu ganhava, a minha esposa sempre me presenteava, quando saiu uma Bíblia de uma tradução nova, ela falava, eu sei o que você quer, ela ia lá e comprava para mim um presente e me dava a Bíblia. É por isso que eu tenho tantas Bíblias assim, guardado, e não fica guardado, eu uso as Bíblias, além de mais 50 Bíblias que eu tenho aqui nesse tablet, eu tenho 50 traduções aqui também nesse tablet. Palavra de Deus, eu amo a tua palavra, Senhor, eu amo a tua palavra, mas tem muita gente, irmão, que chega da igreja, pega a Bíblia e faz assim, ó, buf, joga a Bíblia lá, assim, buf, como se fosse assim uma abóbora, né? Bam, a Bíblia cai lá, a folha vai para um lado, outro pega, o menino está brincando com a Bíblia, deixa a Bíblia aí, o menino rasga a folha da Bíblia, brinca, irmão do céu. Um dia eu vi uma criança com a Bíblia, mastigando, me deu temor, quando eu vi, já tinha arrancado a mão dela, e disse para a mãe dela, falei, mano, não deixa fazer isso não, é a Bíblia, é a palavra de Deus. E a irmã me respondeu biblicamente, irmão, disse, não, irmão, a Bíblia é para ser comida mesmo. Tem gente que tem resposta para tudo, né? Ela respondeu biblicamente, não, irmão, a Bíblia é para ser comida mesmo. Eu disse, mas não é para o menino não, irmão, deixa esse menino crescer, amém? Ama a sua Bíblia, zela dela, leia ela, examina ela, conheça ela, ela vai te ensinar a salvação, vai curar a tua enfermidade, vai limpar o teu mal, vai purificar o teu espírito, vai transformar a sua alma. Ela é a palavra de Deus. A Bíblia é feita para ser amada, e nós precisamos amá-lo como palavra. Ela é o poder de Deus. Irmãos, a mais dura coisa que nós encontramos é a pessoa que tem vergonha de ser crente e vergonha da palavra de Deus. Sabe, pastor, que tinha uma pessoa que andava com Jesus, mas teve vergonha? Ele teve vergonha, vamos ver quem era ele? Vamos ver, Mateus capítulo 5, versículo 14. Lê para mim primeiro, 26, versículo 73. Eu saltei uma referência aqui. Mateus 26, versículo 73. Vê se é isso aí. E logo depois, aproximando-se os que ali estavam, disseram a Pedro, verdadeiramente também tu és deles, pois a tua fala te denuncia. E ele disse, não, sou não, de jeito nenhum, eu não sou não. Uai, irmão, você não é crente da... Não. Uai, mas você anda parecendo com um crente. Não. Montonho vendia laranjinha lá em Goiânia, laranjinha, que é as caixas de isopor, irmão. E ele entrava num ônibus Transurb, né? A gente falava Transurb naquela época, né? Entrava, laranjinha, laranjinha, e falava, e laranjinha daqui, e vai, né? Daí um pouquinho, ele viu uma mulher lá no canto do banco, lá, que estava. E eu sentado lá no banco atrás. De repente o Antônio desceu no mesmo ponto que eu ia descer, no mesmo terminal. Aí ele desce, laranjinha, laranjinha, laranjinha. Eu bati a mão nas costas dele, paz do Senhor, meu Antônio. Bem devagarzinho, olhando na minha cara. O senhor estava onde? Eu falei, atrás de você, quando você estava com vergonha daquela mulher. Ele olhou para mim e disse, o senhor percebeu? Eu percebi, é a minha vizinha, ela não sabe que eu vendo laranjinha, irmão. Eu ganhei muito dinheiro, mas ela não sabe minha profissão. Irmão, será, moça? Será, irmão? Você não tem vergonha de trabalhar onde você trabalha, não?
Será que não? Eu tinha um colega de infância, irmão Clarimar, assim da nossa região. Eu também fui criado lá nas fazendas. E a gente trabalhava na beca de milho. Pouco gente sabe o que é isso, né? É assim, um corredor igual esse aqui, ó, capinando. E ele fez uma enxadinha assim, uma pazinha de aroeira, bem feitinho. E arrumou um chaveirinho, pôs no cabo. E pôs uma chavinha de caminhão, Mercedes, né? Era redondinha, todo mundo conhecia. E aí quando ele ia para a rua, ele pendurava a chavinha aqui com a pazinha. Aí as pessoas dizem, olha pai, você é motorista? Opa, tem um caminhãozão aí, ó. Tem um caminhão aí, ó. Aí quando um dia, colega dele com a enxada, sem graça nas costas, na enxada, ir para a roça. Vendeu o caminhão? Ah, rapaz, vendi. Ué, mas a chave continua no mesmo lugar, hein? Está espendurado. A chave era de rapar enxada, irmão. Será que você tem vergonha da sua profissão, irmão? Tem vergonha de dizer o que você é? É? Não tenha vergonha. O seu caráter, a sua pessoa, é ser você mesmo o que você é. É ser você mesmo o que você é. Nós temos um irmão ali em Goiânia, irmão Arnaldo. Ele tem uma empresa de limpa-fosse. Parece assim um pouco nojento esse negócio. Cadê o irmão? Hoje nem está aí, né? Temos um irmão aqui que trabalha nisso também. A gente pensa que é nojento. Irmão, pensa num escritório bem arrumado. Pensa numa empresa bem montada. Pastor, isso aqui dá um lucro que você nem imagina. O líquido eu vendo para uma empresa fulana de tal, a massa eu vendo para outra empresa fulana de tal, e até a lavagem do tanque me dá dinheiro. Tudo aqui é orgânico, tudo tem serventia. E hoje eu estou bem trabalhando com fezes. Ah, mas eu não tenho coragem não. Coloca aqui, limpa a fossa no meu uniforme. E daí? Será que você é inferior àquele que forma para trabalhar num laboratório? Você acha que ele mexe com o quê, irmão? Quem trabalha lá no laboratório, com os exames de fezes, de urina, você acha que ele mexe com o quê, irmão? Tem alguma diferença só porque o jaleco é branco, o outro é vermelho ou amarelo? Respeitamos a organização, mas todo trabalho é honrado. Pedro disse, não sou eu. Rapaz, você está vendendo peixe aqui todo dia. Eu vejo você andar com Jesus para cima e para baixo. Você é um deles, até tua avó te denuncia. O seu jeito é um deles. Não, não sou. E o galo canta. 3 vezes me negarás antes que o galo canta. Quantas pessoas que têm vergonha do Evangelho, têm vergonha de carregar a Bíblia, têm vergonha da palavra de Deus, têm vergonha de ser crente. Mamanel me arrumou um cantinho ali para me descansar esse feriado, e eu fui para lá. Pensa que coisa mais gostosa, irmão, parece um paraíso. Coisa mais gostosa do mundo, só eu e minha família. Aí o irmão Carlinhos estava um pouquinho mais embaixo. O irmão Carlinhos falou, o pastor está ali. Chegou sargento, chegou coronel, chegou tenente, foi chegando, essa autoridade. Ah, siga mais esse, doutor mais isso, doutor mais aquilo, e mais doutor. Irmão, quando eu vi, eu estava numa roda de doutor, uma roda de militar, tudo junto comigo lá, e nós conversando alegremente. Nós viemos aqui para conhecer o senhor, pastor. Que bom, saber que o senhor é pastor. Alguns deles já era conhecido, outros estavam junto conosco, recepcionando o presidente. Pessoas, amigos, só da alta sociedade. Foi estar ali visitando-nos, porque eu era pastor. Você já imaginou se eu negasse? Você já imaginou se eu não tivesse coragem de dizer que eu sou pastor? Não negue, irmão. Nunca fuja a sua palavra em dizer quem você é. Você já viu aquele filho que fala assim, eu não vou falar que eu sou filho de fulano. Eu tenho vergonha de falar que a minha mãe é fulana de tal. Eu tenho vergonha de falar que o meu pai é o fulano de tal. Será que você tem vergonha dos seus pais? Eu não vou levar um namorado lá em casa não, porque minha mãe é crente demais. Não vou levar lá não, meu pai vai cercar ele na porta. Meu pai é crente. Será?
Que você tem vergonha do papai, da mamãe? Vai fazer igual o Pedro? Não, não sou não. Não sou. Só eu que sou preto da minha família. Meus irmãos tudo é branquinho. Pensa numa dificuldade, irmão. Quando eu chegava assim, esse aqui é meus irmãos. Eles falaram, você é adotivo? Eu não sei, rapaz, eu sei que esse é meu irmão. Desde que eu entendo por jeito, essa aqui é minha mãe e esse aqui é meu pai. O meu pai é moreno, mas minha mãe é branca. E aí, irmão, eu sou a fotocópia do meu pai. Não é isso, mãe? Minha esposa fala assim, não consigo, como é que você parece desse tanto? Falar o quê? Mas eu sou moreno. Amém? E não é por isso eu tenho vergonha de dizer que eu sou. Amém, irmãos? Então nós não podemos envergonhar. Temos que ser realistas, temos que ser sinceros. Somos o que somos na presença de Deus. Não negamos a nossa fé. Vamos firme com Jesus, porque Cristo vai vir buscar os escolhidos. Não é todo mundo, é escolhido. Os que for fiel até o fim. Agora sim, Mateus 5, versículo 14. Para aqueles que têm vergonha de Jesus, para aqueles que têm vergonha da palavra, olha o que disse Jesus. 5:14. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade situada sobre um monte. Amém? É ou não é a luz do mundo? Vós sois a luz do mundo. Aonde você passar vai chamar a atenção. Aonde você for vai chamar a atenção. Você é a luz do mundo. Vós sois a luz do mundo. Isso é impressionante, irmão. É maravilhoso quando você vê isto. Eu estava aqui um dia num banco, ali entrou uma irmã, bem vestida, comportamento crente. Ela não é aqui da igreja não. Bem vestida, bem comportadinha, entrou no banco. Aí todo mundo olhando para ela ali, aí eu vi uma e falei assim, essa aí é crente, viu? Essa é crente. Mas entrou outra também, de qualquer maneira, mais umas 3, de qualquer jeito. Ninguém comentou nada, falou nada. Mas quando a luz entrou, todo mundo disse, essa aí é crente. Como que as pessoas te veem quando entra na padaria? Como que te vê quando você entra no banco, no local de trabalho? Quando você está andando na rua, como que você é vista? Vós sois a luz no mundo. Não se acende uma lâmpada e põe debaixo do colchão ou do aiqueiro, mas no velador, porque todo mundo quer ver o seu brilho. Não tenha vergonha de servir a esse Deus que morreu, que deu a vida dele por nós. Somos a pessoa mais linda aqui dessa terra, irmão. Crente é o povo mais bonito que existe. É natural, é simples, é realista, é real, é puro, é santo. Somos a pessoa mais limpa. Nós não precisamos andar maquiado, nós não precisamos andar fingindo, todo pelenguedado de coisa. Nós andamos natural e as pessoas nos admiram, porque somos o puro. Não tenha vergonha de ser quem você é. Sirva o Senhor com alegria. Apresente a Ele com cântico. Saiba que Ele é Deus, foi Ele, e não nós que nos fez povo dele, mas Ele que nos fez povo seu. Amém? O verdadeiro cristão tem cuidado da sua família. Será, irmão? Eu me preocupo muitas das vezes com isso. 1 Timóteo 5:8, prepara aí para nós. Eu já ouvi alguns obreiros falar que primeiro é a obra de Deus, depois a família. É errado, irmão. É errado. Veja o que diz o apóstolo Paulo em 1 Timóteo 5:8. Olha o que ele disse aí com respeito a essa questão. Mas se alguém não tem cuidado dos seus, e principalmente dos da sua família, negou a fé, e é pior do que o infiel. Amém, irmão? É pior do que o infiel. O verdadeiro cristão preocupa com a sua família. Ele preocupa. Como nós estamos? Como estamos vivendo? De vez em quando eu faço umas reuniões na minha casa e dou um arrochado na turma. Não é que eu vou obrigar eles a servir a Deus, não, mas eu oriento. Oriento os netos,
oriento nora, oriento genro, né? Eu tenho uma genra só, né? Só uma genra e 2 genros. Brincadeira, né, irmão? Só uma nora. Mas eu tenho como filha também, né? O meu genro é filho, né? Marcos é uma pessoa excelente. O Marcelo, pessoa excelente, né? Às vezes, irmão, eu encabulo com o meu genro Marcelo. Eu vou a Brasília, irmão, ele não me dá um minuto de sossego. Irmão, quando eu chego, ele tem um caderno de notação, de cima e embaixo. Ele põe na cabeça agora que vai ser pregador e pastor. E a minha menina já prega, a Geisiane já prega. E aí ele põe na cabeça que quer ser pregador, mas aí ele começa, pastor, explica isso, pastor. Ele veio da igreja do véu, e lá é uma contradição danada. E agora ele está na igreja Assembleia, aquela luta. E aí ele começa de cima e embaixo, isso e isso. Tem vezes nós vai até 2 horas da manhã. Ele fala, pastor, não preocupa não, tem muita linguiça, tem muita carne assando ali. Vamos lá, vamos tomar um chimarrão aí, vamos ler na Bíblia. E às vezes vamos até as 2 da manhã, lendo a palavra de Deus. E agora ele disse, olha, já estou começando a dar uma palavra lá na escola dominical. Eu dei uma palavra lá, os irmãos me aplaudiram, me bateu palma. Eu fui aplaudido lá na igreja. Oh, glória a Deus. Cuidado com a família, irmão. Ou você acha que não tem ataque do diabo, irmão? Meu Deus do céu, irmão, a família do pastor, a família do obreiro, a família do crente, é ataque de tudo quanto é lado. Satanás dá pedrada de tudo quanto é jeito. A nossa família sofre muito mais do que nós. Muito mais. Não é fácil falar, eu sou neto do pastor, não. Não é fácil falar assim, eu sou filho do pastor, não, irmão. Eles acham que tem que ser mais do que o pastor. Tem que ser os anjinhos da igreja. E não esquece que são humanos também. Mas Paulo diz, quer ser crente de verdade, então cuide bem da sua família, zele da sua família, cuide dele. Esses dias eu fiquei tão feliz aqui na igreja, fiz uma foto, pastor, daquele dia, porque não vou esquecer nunca. Pedi o pastor Limar para ficar aqui ao lado dele, o filho, Pedi o pastor Clarismar para ficar aqui ao lado dele, o filho. Pedi o pastor Edilson para ficar em pé aqui ao lado dele, o filho. Moadão para ficar aqui ao lado dele, o filho, Valmir Júnior para ficar aqui ao lado dele, o filho. Cada pastor com filho na igreja, servindo o Senhor com alegria. Você quer coisa mais gostosa do que isso, irmão? A igreja tem um bom exemplo em família, servindo o Senhor com alegria. É coisa boa. Mas é mandamento. Quer ser um crente de verdade, preocupa também com a família. Eu preocupo com a vizinha, eu preocupo com o vizinho, eu preocupo com o crente, eu preocupo com os obreiros, eu preocupo com os dízimos da igreja, mas eu não estou preocupado com meus filhos, nem com meus netos, nem com a minha esposa, nem com o meu esposo. Eu não estou preocupado com a igreja, mas preocupo com a vida de todo mundo. Quando você vê a pessoa preocupando com a vida de alguém de fora, infelizmente a vida deles é meio descontrolada. Então é preciso que o crente tenha essa preocupação. Ah, pastor, meus filhos já ficou de maior, não me obedece. Tudo bem, não tem problema, irmão, mas você ensinou enquanto podia. Agora tem uma coisa, irmão, a semente, ela nasce, ela cresce, o broto volta a brotar de novo. Às vezes a pessoa afasta um tempo, daqui a um tempo volta para a igreja de novo. Não, eu fui criado na igreja. Aí tem o temor, está lá a sementinha lá no cantinho guardado. Vai chegar uma hora que vai nascer, vai crescer. Esse dia eu estava conversando com o Mamanel aqui, Mamanel, família crente, nasceu crente, ele ficou afastado os tempos da igreja. Você nem imagina o quanto o Mamanel tem uma mensagem bíblica abençoada. Uma hora eu quero deixar o Mamanel pregar aqui, só para vocês verem até que Deus usa ele. Tem uma palavra abençoada, ele tem conhecimento da palavra de Deus, tem irmão pastor, a família é crente, e a semente brotou, nasceu, cresceu. Hoje ele tem um zelo pela casa de Deus, ele tem um zelo pelo povo de Deus, ele preocupa com a igreja. Quem sabe aonde ele mora, irmão, e o esforço que ele faz para estar aqui nos cultos não é brinquedo. Tem que ter amor pela obra, senão não enfrenta não. A semente brotou, Deus restituiu no coração dele o desejo de fazer a obra de Deus. Isso é bom, é gostoso quando Deus trabalha na vida da gente, mas às vezes demora, e a gente precisa zelar bem desta família.
1 Timóteo 5 e 8, irmão. Vamos andar rapidinho que a hora não vai esperar aqui, né? Já leu 5 e 8? Então perdão aqui, irmão. É para frente. Vamos para Romanos 10, versículo 9, né? O verdadeiro cristão não se envergonha do evangelho. Não se envergonha das boas novas e boas notícias. Irmão, vem dar um testemunho aqui. Eu até tenho bênção, irmão, mas eu não tenho coragem de contar. Vamos ver o que diz Paulo. Romanos 10, 9. Se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. Ainda o 10, pastor. Visto que com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. Amém, irmãos? O que Deus precisa de nós? Como confessa. Irmão, Deus curou a minha enfermidade. Irmão, Jesus resolveu o problema do meu filho no trabalho. Jesus solucionou o problema do meu marido que estava desempregado. Se confessarmos aquilo que Deus tem feito em nosso meio, irmão, a igreja crê, a fé aumenta. Mas se nós não confessar, quem que vai crer? Paulo está dizendo aí, visto que com o coração se crê para a justiça. É ouvindo, é o testemunho que fala, é a mensagem que fala. O irmão recebeu a cura, mas não dá o testemunho. Deus curou, Deus me deu um carro novo, mas eu não testifico. Deus me deu uma moto nova e eu não testifico. Deus me deu um mercado novo e eu não testifico. Deus me deu uma fazenda e eu não testifico. E aí vai ficando aquela igreja sem testemunho. Por que será, irmão? Porque temos vergonhas de confessar aquilo que Deus tem feito em nossa vida, de falar aquilo que Deus tem feito em nossa vida. E aí os milagres passam e vai ficando monótono, costumeiro. Irmão, eu não sei se vocês conheceram ainda o pastor saudoso, pastor Albino. Ele falava uma palavra, e eu acredito nisso até hoje. Ele dizia, irmão, não existe igreja que tem mais milagres e maravilhas do que a Assembleia de Deus. Não existe. O problema é que o nosso povo são muito acanhado. Ele era mineiro, ele dizia, o povo é acanhado, irmão, não gosta de testificar. Mas se você chegar numa casa do irmão particularmente e perguntar, irmão, Deus já fez alguma coisa para você? Ele passa o dia todo contando, Deus já fez isso, Deus fez aquilo, para o meu filho, para a minha família, para o meu tio, para a minha mãe. Ele começa a contar e você vai ver que ele tem uma vida de testemunho. Mas somos acanhados, não gostamos de falar, não gostamos de notificar. Temos que confessar aquilo que Deus fez. As outras igrejas estão crescendo porque ela leva o microfone e faz uma interrogação, conta o que Deus fez. Mas o nosso povo tem vergonha, não tem coragem. Eu trouxe um irmão aqui na domingo, pregador, uma benção. Ele é assim meio, se olha ele assim, você não dá nada por ele, meio esquisitinho. Pensa numa pessoa que Deus tem usado, é uma pessoa de oração, que ora, que busca, que está sempre na presença de Deus. E ele é qualificado como profeta lá no campo de Campinas. Eles têm uns percursos de oração, e chama ele para Deus, que a palavra que Deus usa ele não volta vazia não. Ele está aqui na cidade, ele está fazendo uma campanha para uma pessoa aqui na cidade. Pastor Aís tem coragem de mandar ele fazer uma campanha para uma pessoa, e fala, vai lá, fica lá uma semana com essa pessoa, que Deus vai resolver o problema. Ele vai e fica lá até Deus entregar a resposta do problema. Se você der comida, ele come, se você não der, ele não come. Ele prega e fala, irmão, se você puder me ajudar com R$1 aí, eu ando à custa da igreja, se você me der R$1, eu continuo. E quando ele chamou algumas pessoas aqui na frente e começou a entregar o recado, eu fui observando, porque eu conheço a vida de todos que ele falou aqui. Ele não errou ninguém. Tudo que ele falou aqui, eu conheço a história dele. E ele disse, eu não desrespeito o horário, a hora certa ele me entregou o microfone. Pessoas que respeitam a igreja, que tem uma mensagem de Deus, mas não cobra nada para pregar, não tem valor. Se cobrasse 5 mil, 10 mil, era convite para todo lado, era gente convidando. É uma mensagem poderosa, uma palavra poderosa, mas não cobra e às vezes não tem valor. Está entendendo isso, irmão? A nossa igreja está ficando uma coisa assim meio estranha. Então nós precisamos valorizar os pregadores,
os cantores que nós temos, são pessoas usadas por Deus. Tem irmãs aqui, irmãos que são profetas, que Deus usa e Deus cumpre a palavra, mas nós estamos deixando isso para outros ministérios, deixando isso para outras igrejas, e estamos perdendo a essência do Espírito Santo, e nós não podemos perder, e aquele relógio corre demais, amém? Lê para mim Atos 14, versículo 8, né? Atos 14, versículo 8. O cristão verdadeiro visualiza apenas a glória de Deus, os fatos, os atos, os acontecimentos, mas não carrega a glória para si. O perigo é que tem muita gente querendo a glória para si. Pode ler, irmão. E estava sentado em Listra certo varão leso dos pés, coxo desde o seu nascimento, o qual nunca tinha andado. Amém? Paulo e Barnabé passavam pela cidade de Listra, e quando ele viu esse varão sentado, a Bíblia diz que viu ele nos olhos daquele varão, que ele tinha fé para ser curado. Não era a fé de Paulo e Barnabé, não, era o varão, que tinha fé para ser curado. Aí Paulo se aproxima dele e disse: olha, se você tem fé, em nome de Jesus levanta e anda. E o homem levantou, e a multidão olhou para ele, pastor Edilson, e aplaudiu, porque todos conheciam que aquele homem era aleijado. Aplaudiu, reuniram a cidade e disse: tem dois camaradas famosos, os caras são lá do céu, eles merecem toda a honra, um é Plutão, o outro é Saturno, damos dois nomes especiais para ele, vamos colocar no palanque e vamos aplaudir. Paulo e Barnabé disse: longe de nós tal coisa, nós não somos isso não, isso aqui aconteceu foi porque Deus quis, nós não queremos nem honra, nós não queremos nem glória, porque não foi nós que curou esse homem não. Será que os pregadores de hoje estão assim, irmão? Será que estão assim, dizendo: eu não quero essa honra não, quem fez a obra foi Jesus, eu não quero essa glória para mim não, não precisa me exaltar não. Mas hoje já estão dizendo: vocês precisam de ver o que Deus tem me usado para fazer, olha o que eu tenho feito. Pedro também teve a mesma coragem, né? Atos 3 e 9, na Porta Formosa, eles poderiam também ter aceitado a honra, né? A multidão queria aplaudir, porque conhecia aquele paralítico desde a infância. Lê para nós. E todo o povo o viu andar e louvar a Deus. Ainda o 10. E conheciam-no, pois era ele o que se assentava a pedir esmola à porta formosa do templo, e ficaram cheios de pasmos e assombro pelo que lhe acontecera. Amém, irmãos? E as pessoas queriam aplaudir a Pedro, queriam exaltar a ele, a ponto do sacerdote chamar lá e dizer: cala a boca com esse negócio, vocês não saem por aí falando isso não, vocês não comentam isso não, não, nós vamos dar uma surra em vocês, vão prender vocês. Pode até bater, mas que não vai parar de pregar, não vai não, nós vamos continuar pregando. Mas quem curou esse aí foi aquele Jesus que vocês mataram, quem curou esse aí foi aquele Jesus que vocês pregou. Vocês vão ouvir a verdade agora, vocês mataram e pregaram Jesus, foi ele que fez tal coisa. Muitas das vezes, irmão, nós nem começamos a fazer a obra de Deus e já queremos a fama, a glória para nosso ministério. Nós temos que ter cuidado com isto, porque de repente essa fama pode nos sufocar, de repente essa fama pode nos afogar. Está cheio de pregador morrendo afogado, irmão. Eu não entendo porque o pregador precisa ser político, irmão, largar de ser pastor, pregador, para ser político. Nós tínhamos um grande pregador do evangelho que abalava o Brasil com a palavra de Deus, virou político, hoje é mal acreditado, todo mundo chama de ladrão, de bandido, de tudo quanto é nome. Um grande pregador, uma grande pregadora, uma grande mulher de Deus, de repente entra nesse ramo, e daí a pouco começa a sofrer as consequências. Primeira coisa que esfria é a fé. É doído, mas é verdade. E nós temos que ter cuidado com isso, porque a fama, ela levanta, mas também mata a fé cristã. Ela destrói o crente. E nós precisamos ter esse cuidado, nós temos que crescer na graça e no conhecimento, mas adorando sempre aquele que é todo poderoso, o Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador, né? Meus irmãos, o horário já não permite mais, eu fui até no versículo 5, né? Eu vou encerrar aqui no verso 6. O cristão verdadeiro leva a cruz e segue a Jesus. Filipenses 2 e 5, vamos encerrar aqui, amém? Colocamos de pé,
Para nós fazermos essa leitura, vamos orar a Deus em agradecimento. Filipenses capítulo 2, versículo 5. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. 6. Que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. 7. Mas fez a si mesmo de nenhuma reputação, tomando forma de servo, fazendo-se semelhante ao homem. 8. E achando na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte de cruz. Não levantou a cabeça para exaltar em nenhum momento. É preciso que nós entendemos isto, compreendemos isto, diante da palavra de Deus. Fazemos a obra, mas quem merece a honra e a glória é o Senhor Jesus Cristo. Ele é que pagou o preço por nós. Que Deus continue abençoando a igreja de Mozarlândia, que dá ouvido à palavra de Deus, que tem ouvido a mensagem das terça-feira. É o crescimento espiritual, é a palavra de Deus crescendo na sua vida, amém? Então vale a pena você estar aqui, ouvindo, anotando, conferindo a palavra de Deus, porque amanhã será manancial para a sua vida espiritual. Deus o abençoe a todos.